tarde. Meu nome é Maera Lazzarini, eu sou psicóloga clínica cognitivo-comportamental, atendo crianças, adolescentes e também adultos. E esse aqui é um espaço de troca, de bate-papo, que eu resolvi abrir aqui no YouTube, né, para conversar um pouquinho com vocês sobre diversos assuntos. A princípio vai ser um canal em que eu vou disponibilizar vídeos para falar dos assuntos mais diversos, mas quem sabe mais pra frente não viram lives e aí a coisa fica um pouquinho diferente, um pouco mais interativa, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. A ideia principal aqui é a gente trocar ideia e conversar sobre assuntos diversos que estão na atualidade, que eu achar que são relevantes para conversar. Hoje eu queria trazer um assunto muito em alta ultimamente, né? Que é a questão dos bebês reborn, né? Na verdade, eu não quero falar sobre os bebês reborn, eu quero falar sobre uma coisa que não tem se falado tanto, né? Mas que a gente precisa se atentar. Que é o fato de que o colecionismo, né? Que é essa arte de colecionar coisas, sempre existiu, né? Sempre aconteceu. Então, quem não conhece alguém que coleciona coisas. E eu queria que a gente se atentasse ao fato do quanto a gente julga essas mulheres por colecionarem objetos, né, e ali bonecos, simplesmente por serem mulheres, né? Tem muito dessa questão do julgamento ali moral diferenciado por elas serem mulheres. E isso é muito emblemático, né? Faz a gente refletir bastante, porque historicamente a mulher ela não tem esse direito social de ter tempo para si, né? Não sei se vocês já pararam para observar um pouco isso, mas historicamente a mulher não tem tempo para ter as demandas delas sociais cuidadas, né? Quantas e quantas vezes a gente não escuta, né? Uma cobrança, né, social de que a mulher não pode ter os momentos dela, né? Assim, quando a mulher tá ociosa ou quando ela tá com tempo livre, geralmente você tem uma demanda de que ela deve fazer coisas pela casa, né? Uma demanda até social e até intrínseca da própria mulher. Até a própria mulher se cobra nesse sentido porque é um papel que foi ali imputado para ela. Então, tem uma questão muito social também sobre isso que a gente tem que se atentar, de que é um colecionismo como qualquer outro, né? Os homens colecionam ali aqueles bonecos, né? Toy art, figure art, tem homens que colecionam gibis, quantos grupos a gente não escuta por aí, né? De pessoas que participam de festivais de anime, né? Que eu esqueci o nome agora, mas que se vestem com roupas de anime, participam desses festivais. Enfim, tem colecionadores de todos os tipos de arte, né? E coisas possíveis, mas a questão do bebê reborn virou uma grande febre. Esse é um ponto, né? Essa questão do quanto a gente está olhando para isso por um viés até um pouco, não diria machista, mas um viés um pouco que coloca a mulher um pouco nesse lugar de não valorizar os aspectos sociais que ela pode ter e o quanto essa demanda social é importante para essa mulher também, né? Essa demanda de ter um tempo para si, né? De ter um tempo para cuidar de si, para olhar para si mesma, né? Isso é uma das questões importantes que a gente tem que se atentar quando a gente fala nessa questão do bebê reborn, né? Então, quando a gente observa por esse viés, a gente tem que olhar que a mulher tem todo o direito de ter colecionar o que ela bem entender, como homem, enfim, né? O colecionismo em si não é um problema, não é uma questão psiquiátrica, né? Pouquíssimos são os casos de pessoas que têm, né? Que colecionam bebê reborn que tem uma questão psiquiátrica, né? Talvez essa proporção seja a mesma que tem em grupos de todas as outras coisas que a gente puder imaginar, né? Claro que vão haver ali pessoas que tenham questões psiquiátricas, assim como em qualquer outro grupo, mas acho que não é esse o ponto, né? A outra questão, que eu também queria pontuar com vocês, é o quanto eu tô apontando um pouco por cima as coisas porque eu tenho uma tendência a me estender nos assuntos, né? Eu gosto de falar, e aí às vezes eu vou pegar aqui falando horas e horas do assunto, e aí o vídeo fica chato, tá? Mas o quanto também, até porque esse tema, né, esse primeiro ponto de olhar para esse viés de colecionismo, eu acho que muita gente já falou sobre isso, né? Então a gente pode abordar outras vertentes, assim, né? Um outro ponto que eu acho importante a gente olhar também é o quanto tem de fake news nisso, né? E isso é uma coisa muito importante da gente olhar, porque, embora, né, a gente imagina que as pessoas tenham uma crítica diante do que elas recebem, muita gente não tem essa crítica, né? As pessoas recebem as coisas, quantas vezes a gente não se deparou com isso, principalmente em época eleitoral, né, assim, de compartilhamento de coisas absurdas que não fazem sentido algum e as pessoas estão compartilhando. E nesse quesito do bebê reborn é a mesma coisa, né? As pessoas compartilham dos assuntos sem ao menos saber se aquilo é verdade ou não. Então eu aproveito para esse vídeo ser um esclarecimento aqui de que não, né? Não existem filas de bebê reborn, né, nos hospitais querendo ser atendidos. Não existem, enfim, relatos de que isso seja algo preocupante para a saúde pública, embora muita gente acredite. E aí, acreditando nisso, se perde ali um pouco da noção do que é essencial ser olhado e cuidado na nossa sociedade. Então, por que as pessoas fazem isso? Por uma questão puramente de mídia, né? Quando tem um assunto que ele está em alta, né, o que acontece? Toda a mídia gira em torno daquilo, e você passa a valorizar um assunto muito mais do que ele é real ali, aquilo vira um grande boom, né? E o assunto do bebê reborn virou um grande boom, né? Então,
Por isso a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado quando a gente lê uma informação ou escuta alguém falar sobre o assunto, né? Pensar, né? Refletir, ter um olhar crítico mesmo, né? Porque nem tudo que a gente vê é a realidade, né? A gente tem que observar, questionar, se perguntar se faz sentido, né? Porque, enfim, né? Existem fontes e fontes aí disponíveis para que a gente possa pesquisar sobre as coisas e saber se elas são reais ou não. Quer dizer que não existem mulheres que vão levar os bebês lá para fazer vídeo? Não. Quer dizer que existem mulheres que gravaram vídeos sim em hospitais, mas dentro de um contexto específico, né? O que eu já observei, que eu li, não me lembro agora onde foi, que teve alguns casos, né, de mulheres que levaram bebês para fazer vídeos ali, porque fazem a rotina. No TikTok isso virou uma tendência, né, que é uma rede social muito, hoje em dia, né, muito fácil pra gente ver e conferir coisas, e virou uma tendência dentro do TikTok essa questão do bebê reborn, e as mulheres compartilham lá vídeos da rotina delas com esses bebês como forma de colecionismo. E aí teve ali uma determinada, uma pessoa que eu não sei quem que fez um vídeo, né, dentro de um hospital, porque foi visitar uma outra mãe, né, que ela conhecia, a mãe de um bebê real, foi visitar essa outra mãe, e aí dentro desse contexto ela fez um vídeo ali como se fosse o cotidiano do bebê reborn dela. Temos alguma coisa a ver com isso, né, do ponto de vista do conhecimento da vida dessa pessoa? Não, ela tem todo o direito de fazer o que ela bem entender, certo? Né, ela foi visitar uma amiga e fez esse vídeo, ok. E aí isso viralizou e ela fez um vídeo como se fosse, enfim, no hospital, e aí virou como se ela tivesse, né, porque de novo, não se teve a crítica, por mais que pelo que eu sei, tivesse ali na legenda, no contexto, uma explicação daquilo, né? A gente hoje em dia também não tem esse tempo, talvez, e não valoriza o nosso tempo para de fato olhar, né, a legenda, né, e simplesmente compartilha e acredita que aquilo é uma verdade absoluta. E aí se criou essa ideia de que tava tendo esse super, né, esse super boom em cima do assunto. Então, outro ponto pra gente olhar é isso, né, o quanto a gente tá valorizando uma coisa que sempre existiu, que sempre aconteceu, né? Até pensando nisso, antigamente, né, tem até uma teoria psicológica, né, que fala sobre o apego, né, o uso de bonecos, brinquedos como apego em situações de luto, por exemplo, né. Não quer dizer que seja o caso de todas essas pessoas que têm bebê reborn, mas, né, não é algo que é de todo prejudicial para alguém, né. Muito antigamente se tinha até isso como uma prática, né. Então, na era vitoriana, se eu não me engano. Então, não é algo para se olhar com esse olhar depreciativo, sabe, que a gente tá olhando. E sim com um olhar de algo natural, né? As pessoas têm interesses e hobbies, assim como o próprio Bob Goods, que eu até tenho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tendência, né? E não é porque eu sou psicóloga infantil, porque eu sou mãe. Eu também gosto de pintar, né? Esse não é o meu, esse é o do meu filho, mas não é? O ser humano, e aí a gente pode entrar nessa outra questão que eu acho muito importante, que talvez é o ponto central desse vídeo. E é o que eu quero focar mais. O ser humano, ele precisa sentir dentro de si o prazer pela vida, né? E quando a gente fala prazer pela vida, a gente pode estar falando de coisas que ele gosta de fazer, de cultivar, seja o seu trabalho, o seu lazer, seja os seus relacionamentos, e por que não, né, a arte de colecionar coisas, a arte de ler um bom livro, né, então assim, esse prazer pelas coisas, ele pode ser muito produtivo e muito interessante, né, se a gente conseguir direcionar ele para coisas úteis na nossa vida. O único problema disso é quando isso se torna uma coisa que a gente perde o controle. Então, a questão do bebê reborn só é um problema se essa mulher, ou esse homem, né, porque também tem homens que colecionam menos, eu acredito, mas existem, se esse homem, se essa pessoa, ela for uma pessoa que tá gastando um dinheiro absurdo pra consumir aquele item que ele gosta, né, pra comprar roupas ou bebê, ou se é uma pessoa que tá gastando ali, sei lá, o que ela não tem pra isso, ou se é uma pessoa que tá parando a vida social dela de um modo geral pra focar apenas nisso e deixando de lado seus outros papéis na vida, quanto trabalho, quanto família. Isso é um problema, né? Agora, quando ele se coloca num lugar de hobby, de interesse, de paixão, né, de admiração pela arte, ele é positivo, né? Ele tende a ser positivo. Então, esse é um ponto interessante. E eu tenho sentido que as pessoas, elas estão cada vez mais em busca disso, né? Eu percebo isso tanto no consultório, experiência pessoal, as pessoas, até por uma falta talvez social, né? A gente tá vivendo tempos em que essa telinha que eu tô falando com vocês, ela rouba a nossa atenção, né? Então, a gente acaba ficando muito mais preso ao convívio, à interação com as pessoas através de telas e de um contato ainda muito distante, né? E esse distanciamento, ele faz a gente sentir falta de coisas que são muito inerentes ao ser humano, como a questão social, né? E o que é mais tangível pra gente buscar o social, se não o brincar, né? Quando a gente pensa em infância, né? O brincar é algo muito social, né? Então, talvez eu tenho pensado nisso muito como um meio de você se aproximar do outro, sabe? Quando a gente pensa nesse grupo, né? Nesse grupo de pessoas que gostam dos bebês reborn, tem uma comunidade que se criou ali, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no próprio Livrinho de Colorir, no Bob Good, tem um grupo, né, social ali, online ainda, eu desconheci um grupo físico, né, até se quiserem podem entrar em contato, mas
tem um grupo ali também, né, social, em torno desse assunto. Então, tem uma busca do ser humano por querer estar presente com as pessoas através de coisas que façam bem pra ele. Isso é natural, o ser humano precisa, gosta e quer isso, né? E por que isso seria ruim? Né? Não tem por que ser ruim, né? Tô falando de um caso específico. É claro que pode ter pessoas que queiram brincar por brincar, podem querer brincar por querer ficar sozinhos com o seu brinquedo e ter os seus momentos em paz. Tem outras mil situações, mas é um viés que eu tenho percebido e tenho sentido, né? Tem um pouco disso, assim, dessa falta, né, de do social mesmo, né? Uma falta de interação, que talvez o brinquedo permita que a gente se aproxime, o lúdico permita que a gente se aproxime. Conforme a gente vai se desenvolvendo, né, a gente vai sendo moldado pela vida para entrar nas caixinhas, né, que a vida vai colocando a gente, né? E eu costumo brincar que o trabalho de psicoterapia, muitas vezes é a gente olhar para fora dessas caixinhas, né? E entender que todo mundo é normal, né? Não existe... Tem aquele ditado que fala de que a gente, de perto, todo mundo é meio louco, né? Como se diz. E pra mim é um pouco raciocínio inverso, né? De que de perto é tudo muito normal, né? Cada um tá vivendo da sua forma, a sua história, e tentando fazer a sua história fazer sentido pra você. Então, é claro, é aquilo, não é que não existem as patologias. Claro que elas existem, né? Elas estão aí, os manuais de diagnóstico psicológico estão aí pra mostrar isso. A clínica tá aí pra mostrar isso também, muitas vezes. Mas, às vezes, a gente tem uma cobrança muito grande pra olhar o defeito no outro, né? Olhar isso que a gente fala que é errado no outro, pra julgar no outro. E a gente não percebe que, dentro da nossa própria vida, a gente também tem questões que entrariam no mesmo espectro ali, sabe? Então, eu acho que esse vídeo é um pouco pra gente refletir nisso, de que existem, na nossa própria existência, questões que envolvem colecionismo, que a gente também busca momentos de fuga da realidade, que a gente também busca brincar, né? Provavelmente você que tá vendo esse vídeo também tem coisas que você gosta de fazer que são suas fugas da realidade, que são seus momentos de lúdico, de brincadeira. E se não tem, eu te recomendo que tenha, porque o ser humano precisa, a gente precisa ter momentos assim, a gente precisa encontrar coisas que deem sentido pra nossa existência, além da nossa vida cotidiana, além da nossa vida adulta, porque senão a vida fica um pouco pesada, né? Ela fica um pouco chata, ela fica um pouco até difícil de seguir, né? E aí entram sim as questões de saúde mental, né? Então, se a gente for pensar de uma forma bem prática, quem tá olhando pro lado do bebê reborn, né? Se é uma pessoa que tem ali uma saúde mental ok, que tá ali olhando para aquilo como um colecionismo, como uma brincadeira, como um afeto lúdico, como um prazer na vida, né? Como quem antigamente colecionava selos, ou como quem colecionava conchinhas quando criança, quando ia pra praia, como você que tem a idade parecida com a minha, que é da minha geração e colecionava papel de carta, como você que é, sei lá, um adulto hoje, um homem coleciona figure arts, aqueles bonequinhos, que gosta de botar eles na prateleira, como você que é um adulto que coleciona jogos de videogame, ou que coleciona, sei lá, e outras coleções que estão em alta, figurinha na época da Copa, enfim, você com álbuns de Copa, como você que coleciona essas coisas todas, talvez essas pessoas, no fim, estejam com uma saúde mental até muitas vezes melhor do que quem não coleciona nada, ou não se envolve psicologicamente com nada que te dê prazer. Então, talvez esse seja o foco desse vídeo, né? Por que essas pessoas não podem ter prazer com coisas na vida delas? Né? Porque elas são mulheres? Porque elas deveriam estar fazendo o que você gostaria que elas fizessem? Porque... Enfim, por quê? Né? Por que elas não podem, né? Pensando até no caso mais extremo, né? Ai, mas é uma pessoa que não pode ter filhos e quis ter uma bebê reborn. Se naquele momento cuidar de um bebê reborn vai fazer aquela pessoa se sentir melhor, a ponto dela entender, claro, sabendo que aquilo é um bebê reborn, não é um bebê de verdade, por que ela não pode ter um bebê reborn pra suprir essa necessidade de afeto que naquele momento ela tá precisando, né? Então isso é importante a gente olhar. E uma outra coisa pra gente também pensar é o quanto a gente, né, isso eu não falei no vídeo, acho que é legal a gente pensar também, é que muita gente tem falado, mas por que não adota uma criança? Por que não... Né? E chega a ser até um pouco absurdo, né, ouvir isso, porque uma criança nunca vai ser igual a um bebê reborn, né, assim, e talvez só quem é pai, mãe, ou vive de perto da maternidade, ou paternidade, vai conseguir entender isso, né, mas tem um abismo entre cuidar de uma boneca e cuidar de uma criança, né, e a pessoa não vai adotar um bebê reborn simplesmente porque ela não quer um bebê reborn, não é aquilo que ela tá precisando. Não vai adotar uma criança porque ela não é aquilo que ela tá precisando, né? O que ela tá precisando é cuidar de um boneco. O que ela quer é cuidar de um boneco. O que ela quer é, de fato, brincar. Ela não quer ter uma criança. Porque se ela quiser ter uma criança, se ela puder, ela pode tentar outras formas de ter uma criança, certo? Então, existe esse abismo entre as duas coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o único ponto pra gente olhar com atenção
é o excesso, como tudo na nossa vida, né? Eu acho que a frase que eu mais uso no consultório, que pra mim é o segredo da vida, isso, né? Assim, e eu encaro até como um segredo na própria maternidade, que eu costumo ensinar muito pras mães e pro meu filho em tudo que eu vou falar pra ele. A vida é equilíbrio. Então, a partir do momento que você se desequilibra de alguma coisa, você vai para um excesso de uma coisa, ou você vai para um extremo do outro lado, uma falta de outra coisa, surge um problema. Então, o excesso, a falta, né, pode ser um problema, né? Enquanto isso não acontece, ok, colecionem o que vocês querem colecionar, curtam as coisas que vocês querem curtir e sejam felizes, né? Então esse foi o nosso Papo Psi de hoje. E depois eu venho para mais vídeos aqui, conversando mais em outras situações. Obrigada pela paciência de me ouvir falar por 20 minutos, mais ou menos. E é isso. Tchau, tchau!